Em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, a palavra de Deus diz assim: Paulo nos ensina, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nesse versículo, Paulo diz que nós somos salvos pela graça. Graça é o favor não merecido que nós recebemos de Deus. Nós não merecíamos a salvação, mas a graça de Deus nos alcançou. Ele nos concedeu a salvação por sua graça. Mediante a fé, somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, crendo que ele morreu por nós na cruz do Calvário para nos salvar. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Paulo diz que a salvação, a graça, é pela graça que nós somos salvos. Isso não vem de nós, não somos nós que conseguimos a salvação. É dom de Deus, é algo que Deus nos deu. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não são as boas obras que vão nos salvar. Então por causa disso eu não preciso fazer boas obras? Tiago disse, aquele que pode fazer o bem e não faz, nisso ele está pecando. E Deus ele se agrada das boas obras. Nós devemos fazer boas obras, sim, tanto no sentido de obras sociais, de ajudar uma pessoa necessitada, né? Tiago fala sobre isso também, que se você vir uma pessoa com necessidade, se você não estender a mão, né, que nós devemos estender a mão para essa pessoa, a Epístola de Tiago trabalha muito nesse sentido, nesse conteúdo. E nós vemos que nós devemos fazer o bem, visitar um enfermo, ajudar uma família, ou financeiramente, ou de outra forma que seja necessária a ajuda. Então, o importante é que a gente pode fazer as boas obras. Falar de Jesus é uma boa obra. Levar a mensagem da salvação é uma boa obra. Orar por uma pessoa é uma boa obra. Às vezes você não ajuda nem com dinheiro, mas você fala assim: eu vou fazer um jejum e vou orar por essa pessoa. Olha que boa obra que você está fazendo diante de Deus. Interceder, não é? A intercessão é algo muito valorosa diante de Deus, é algo muito valoroso diante de Deus, a intercessão, porque quando você está intercedendo, você está deixando os seus interesses de lado para você se preocupar com o interesse e com a necessidade de outra pessoa. Ou seja, a intercessão mostra que você não é uma pessoa egoísta. Então, as boas obras, elas devem ser feitas, sim. Paulo não diz que a gente não tem que fazer boas obras. Paulo diz que nós não devemos achar que nós vamos ser salvos pelas boas obras. Ele mesmo disse, nós somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A pessoa pode achar, olha, eu faço tanto bem para as pessoas, eu sou bonzinho, eu não roubo, eu não mato, e começa a falar e que não faz isso, que não faz aquilo, e que faz boa obra. Eu sou bonzinho, eu mereço ser salvo, né? Porque eu sou bonzinho. Não, as suas obras não salvam você. Só tem uma obra que nos salva. A obra que nos salva é a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A obra vicária e expiatória. Vicária porque foi substitutiva. Jesus morreu em nosso lugar. A palavra vicário vem do latim vicarius, significa substituto. Jesus morreu em nosso lugar. E expiatório, porque uma culpa foi paga e Jesus pagou a nossa culpa lá na cruz. Por isso a morte de Jesus foi vicária e expiatória, porque ele morreu em nosso lugar para pagar a culpa do nosso pecado. E é por essa grande graça,
Essa grande obra de Deus, de Jesus na cruz, essa é a obra que nos salva. Então nós somos salvos pela graça, porque esse é um favor não merecido. Nós não merecíamos, mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não de obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos porque nós dependemos da graça de Deus. Nós somos salvos porque Jesus fez uma obra de salvação na cruz do Calvário. Nós somos salvos e a nossa salvação não depende de nós, de quem nós somos, daquilo que nós fazemos. Não, nós somos salvos porque nós aceitamos Jesus, que ele morreu na cruz para nos salvar. Aceitamos Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador, reconhecendo que ele morreu na cruz para nos salvar e para perdoar os nossos pecados. É por isso que nós precisamos aceitar Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador, porque foi ele quem morreu na cruz para nos salvar. E a graça de Deus está em Jesus Cristo. Então aqui diz Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O homem não pode justificar a si mesmo com penitências, com promessas, com obras. O homem ele não se justifica. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda essa palavra no teu coração. E caso você ainda não tenha tomado a decisão de receber Jesus como o teu único Senhor e suficiente Salvador, faça isso hoje. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz do Calvário para me salvar. Eu reconheço que o Senhor morreu em meu lugar para pagar a minha culpa, para me perdoar. E agora que eu recebo o perdão, eu tenho paz com Deus. Se eu tenho paz com Deus é porque eu fui perdoado dos meus pecados, mas eu só fui perdoado dos meus pecados porque Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Então eu tenho que aceitar que Jesus morreu por mim, reconhecer que ele morreu por mim para eu ser perdoado e então eu ter paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só teremos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Aceite hoje Jesus na tua vida como teu único Senhor e suficiente Salvador. E se você não tem o costume de ler a Bíblia, comece pelo Evangelho de João. Você vai ser ricamente abençoado. E caso você não tenha a Bíblia, o livro em casa, você pode baixar um aplicativo da Bíblia no seu celular e começar a ler o Evangelho de João. O Evangelho de João apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.